Eu vou mostrar muita coisa para vocês, muita coisa que foi escondida de vocês, a Conferência Bíblica de 1919 que vocês viram aí um pedacinho e que foi escondida e ainda é escondida, né, de muita gente por muitos e muitos anos. No Brasil ninguém sabe disso. Aqui nos Estados Unidos e na Europa muitas pessoas já sabem, por isso que a igreja aqui parou de crescer, está em declínio, a igreja adventista aqui há muitos anos já, porque as pessoas já descobriram muita coisa. No Brasil e nos alguns países de terceiro mundo é onde mais cresce, porque as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. Mas agora no Brasil isso vai acabar, porque vai estar disponibilizado isso aí para quem quiser ler. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós damos continuidade aí aos nossos vídeos a respeito do Gleison e da turma que está descortinando o adventismo, falando um monte de idiotice na internet. Parabéns a todos os envolvidos. E nesse trechinho do vídeo do Gleison aí que a gente cortou, né? Ele fala uma coisa assim bem interessante. Olha, aqui ele vai mostrar muita coisa. Muita coisa que é escondido até hoje de vocês, por exemplo, sobre a Conferência Bíblica de 1919. Já ouviu falar a respeito disso? Ah, eu acho que não, porque tem gente escondendo as coisas de você, mas graças a Deus temos o nosso amigo Gleison para, né, nos ajudar aí a ter acesso ao que de outra forma estaria escondido de nós, né? É muito interessante que, por exemplo, assim, alguém que ouve o Gleison falando pode ter a impressão, especialmente se tivessem sentimentos anti-adventistas, que o Gleison é um cara que conhece muito da igreja, ele sempre enfatiza que ele passou 25 anos dentro da igreja, e não sei o que, e a pessoa meio que vai tomar o que ele diz assim por isso mesmo, naturalmente não vai fazer pesquisa nenhuma para verificar se o que ele está dizendo é verdade, e olha aí, o adventismo está escondendo as coisas das pessoas, no Brasil ninguém sabe a respeito da Conferência Bíblica de 1919 e acabou a conversa, mas graças a Deus o Gleison veio nos salvar para nos dar a informação, basta você comprar o livrinho dele. Bem conveniente, né? Mas eu gostaria de desmascarar o Gleison aqui, mostrando para vocês que não existe nada de que está escondida as informações de você que é brasileiro aqui a respeito da Conferência Bíblica de 1919, tá bom? Então vem comigo aqui, eu vou passear por algumas páginas da internet, inclusive todos os links do que eu vou mostrar para vocês aqui estará na descrição do vídeo, tá bom? Então, primeiro site, centralwhite.org.br, material traduzido em português, sobre a Trindade, respostas bíblicas, etc. E em um dos parágrafos, o articulista diz o seguinte: na Conferência Bíblica de 1919, a eternidade de Cristo e sua relação com o Pai foram os principais e não resolvidos assuntos do debate. Curiosamente, em vista da declaração de Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações, de que a vida de Cristo era não derivada, até mesmo W. Prescott, o mais notável proponente de uma opinião trinitariana na conferência, defendia que a existência de Cristo era, sob certos aspectos, derivada do Pai. Isso pode constituir evidência de que a liderança não estava contente em simplesmente aceitar o pronunciamento de Ellen White sem examiná-lo por si mesmos na escritura, ou talvez mostre a consciente ou inconsciente reflexão de Prescott sobre fontes clássicas trinitarianas. Olha que interessante, pessoal. Material no Centro White em português, do Brasil, tudo mais para qualquer brasileiro ter acesso, tratando questões da Conferência Bíblica de 1919 com naturalidade, inclusive um pensamento bem provocativo, né? Que conquanto Ellen White tivesse escrito alguma coisa meio trinitariana lá no Desejado de Todas as Nações, ainda assim havia debate sobre isso, porque não é assim Ellen White falou, tá falado, como muitas vezes os críticos pintam que funciona aí o adventismo do sétimo dia, né? E não tem nada escondido aí até onde
eu posso ver. Vamos adiante. Esse outro material que eu trago para vocês aqui, eu não recomendo aí o site do Osvair Munhoz, que é um ex-pastor adventista com essas tendências perfeccionistas, legalistas que a gente bem conhece e bem combate dentro da igreja também, mas no site dele, nesse WordPress aí, nesse blog, tem um documento chamado Conferência Bíblica de 1919, inclusive que foi divulgado e publicado originalmente em 14 de agosto de 2014, né? E inclusive aquele outro material do Centro-White é de 2005, tá? Então agora aqui é um material de 2014. Agora o Gleison anda dizendo por aí que ninguém conhece esse assunto no Brasil, tá? É uma piada, né? Mas tudo bem. Esse material aí é traduzido pelo Osvair Munhoz, eu coloquei ele no Google Docs para dar uma olhada. Ele tem cerca de 50 páginas de conteúdo de Word. Você poderia fazer um livrinho aí de 70, 80 páginas em formato de e-book, tipo o livrinho aí do pessoal desvendando o adventismo, tá? Descortinando, né? Acho que é. E aí tá o material completo para vocês, vai ficar o link na descrição. Então, se alguém quiser ler a respeito da Conferência Bíblica de 1919, inclusive não precisa comprar livro de ninguém, né? Basta realmente ter acesso à internet e saber ler em português mesmo, tá bom? Vamos adiante. Outro material bem bacana aí é o artigo do Isaac Malheiros, Os Adventistas do Sétimo Dia e o Fundamentalismo Cristão, uma avaliação histórica e teológica. Nesse material, o Isaac ele fala um pouquinho aí da Conferência Bíblica de 1919 e inclusive ele fala uma coisa assim que eu acho bastante interessante, né? Vou ler para vocês aqui. Ok... E aí ele diz assim, ó, e a Conferência Bíblica de 1919 revelou que muitos acreditavam tanto na inspiração verbal e na inerrância que passaram a aplicar tais conceitos aos escritos de Ellen White. Aí é uma discussão muito interessante a respeito do fundamentalismo lá nos Estados Unidos, lá, toda a questão da inerrância bíblica, etc. Foi muito forte, né, em 1919, 1920 e tal. E aí o Isaac Malheiros reflete um pouco sobre como que esse contexto histórico lá norte-americano também teve influência no Adventismo e na Conferência Bíblica de 1919. Né? Vai ficar um link para esse artigo se você quiser ler ele inteiro aí no seu computador. Né? Não vai precisar comprar o livro do nosso amigo Gleison. Né? Vamos adiante? Esse material foi publicado em 2006, tá bom? Aliás, 2016. Vamos adiante? Aqui está a Revista Adventista, o artigo do Marcos de Benedicto, O Ano que Não Terminou. E aí o subtítulo diz assim: para os adventistas, a Conferência Bíblica de 1919 continua servindo de alerta sobre os riscos da polarização. E aí você vai poder depois ler aí o artigo completo do Marcos de Benedicto. Numa boa, acho que não tem nada escondido por aqui. Muito ao contrário do que o Gleison diz, né? Mais um material aqui na mesma edição da Revista Adventista, da redação, né, da revista, diz a inspiração profética de Ellen White e a Conferência Bíblica de 1919, escrito pelo Eduardo Rueda, foi meu contemporâneo lá no NASP, Deus abençoe, Renato Stêncio foi meu professor, etc. E aí tem o material deles todos para vocês darem uma olhada aqui. É interessante que no finalzinho aqui tem um link dizendo relatório da Conferência Bíblica realizada em Takoma Park, 1919, disponível aqui. Você clica no link e aí você é redirecionado aos documentos oficiais do arquivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com todos os arquivos aí a respeito da Conferência Bíblica de 1919, tá tudo em inglês, e acredito eu que aquele material do Munhoz é a tradução de alguma parte ou de todo esse conteúdo aí, tá bom? Só para vocês entenderem. E por fim, para demonstrar que o nosso amigo Gleison tá absolutamente equivocado no que fala na internet, aqui está um post do Facebook de uma página chamada Sou um Jovem Adventista, e aí a página né, dizendo assim, o que foi a Conferência Bíblica de 1919? E aí você pode ler aí o contexto histórico, que mais que tem aqui? Os debates sobre Ellen White, e não sei mais o que, e as referências bibliográficas aí para quem quiser se aprofundar também, publicado originalmente lá na Wikipédia, etc., dizendo que eles fizeram algumas adaptações na
tradução. Então olha que coisa interessante, na fantasia do universo do nosso amigo Gleason, ninguém no Brasil conhece essas coisas. É como se você dissesse que ninguém no Brasil tem acesso ao Centro-White, tem acesso ao Google, tem acesso à revista Adventista, tem acesso a artigos acadêmicos e tem acesso ao Facebook. Não, ninguém tem acesso a nada disso. Você precisa comprar o livro do Gleason para você ter o mínimo de noção a respeito da questão, né? É patético, é ridículo, né? A forma de colocar as questões. E no próximo vídeo eu vou demonstrar esse ponto um pouquinho mais, fazendo uma reflexão sobre o livro Portadores de Luz. Eu não vou fazer nesse vídeo agora, porque senão vai ficar muito grande, tá? Mas eu vou fazer uma reflexãozinha sobre a Conferência Bíblica de 1919, nesse material aqui, que também é publicado pela Imprensa Universitária Adventista, UNASPRESS, em português. Eu acho que o pessoal no Brasil está tendo acesso, né? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser, e tem herege desmascarado aqui mais uma vez. Um abraço.